Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre classificação dos seres vivos. Quando a gente pensa em seres vivos, a gente imagina uma grande variedade de seres, como plantas, animais, algas, bactérias, mas geralmente a gente lembra só das plantas e dos animais, porque são os seres vivos que convivem mais com a gente. Mas para poder estudar eles, a gente precisa classificar. Então, uma primeira classificação que a gente vai fazer, a gente vai imaginar nesse quadrado a natureza sendo representada. E na natureza nós temos seres vivos e fatores não vivos. Como fatores não vivos, a gente vai incluir aqui a água, oxigênio, a luz, solo e minerais. Eles são muito importantes para que haja vida no nosso planeta. Então, nenhum ser vivo consegue viver sem esses elementos. Já os seres vivos, como existe uma grande variedade, eles são classificados em 5 grupos grandes, chamados de reinos. Nós temos o reino Monera, que é o reino das bactérias. O reino Protista, que inclui os protozoários e algas. O reino Fungi, que são os mofos, bolores e cogumelos. O reino Plantae, que eu coloquei como exemplo aqui o capim e a árvore. E o reino Animalia, onde estão todos os animais, inclusive o ser humano. E coloquei outro exemplo aqui, o sapo. Só que na natureza também existem os vírus, que tanto a gente tem falado ultimamente, né? Então, eles não fazem parte nem desse mundo não vivo e também não são considerados seres vivos, porque eles não têm estrutura celular. Então, os vírus, eles ficam entre esses dois mundos, entre o mundo não vivo e o mundo vivo, como se fossem zumbis. Eles não pertencem a nenhum desses dois mundos. Ele vive entre esses dois mundos, entre o mundo dos seres vivos e o mundo não vivo. Ok? Só que existe também, dentro desses reinos, outros grupos. Tá? Dentro do reino, o reino então é um grupo bem grande, nós temos grupos menores, que são os filos. Então, dentro de um reino, nós temos vários filos, que são grupos menores, dentro do grupo maior, que é o reino. Então, dentro do filo, nós também temos muitos grupos. Então, esses grupos dentro do grupo chamado filo, nós temos as classes. Dentro das classes, nós temos vários grupos, chamados de ordens. Dentro das ordens, nós temos também outros grupos, chamados famílias. Dentro das famílias, os seres vivos, nós temos vários grupos, chamados de gêneros. E dentro dos gêneros, nós temos as espécies. Então, todo ser vivo está classificado dentro de um reino, dentro de um filo, de uma classe, de uma família, de uma ordem e de uma espécie. Por exemplo, o ser humano, tá? A nossa espécie, né? O ser humano pertence ao reino animal, então ao reino Animalia. Pertencemos dentro do reino dos animais, nós pertencemos ao filo
Cordata, mais conhecido como vertebrados, né? Temos coluna vertebral, temos notocorda, formando a nossa coluna, então nós pertencemos dentro do grupo dos animais, aos grupos dos animais vertebrados. Então, dentro do grupo dos vertebrados, nós temos vários grupos, que são as classes. Nós, seres humanos, pertencemos à classe dos mamíferos, ou à classe mamália. Dentro da classe mamália, nós temos vários grupos que são chamadas de ordens. Nós temos vários tipos de mamíferos. Nós, seres humanos, somos da ordem primata. Dentro da ordem primata, tem vários grupos chamadas de famílias. Nós pertencemos à família Hominidae. Dentro da família dos hominídeos, existem vários gêneros. Nós somos do gênero Homo. Tá? Dentro desse gênero, dessa família, são muitas espécies que já foram extintas, né? A única que sobrou é a nossa. Então, dentro dos gêneros, nós temos as espécies. E a nossa espécie é a espécie Homo sapiens. Tá? Sempre quando a gente vai escrever o nome da espécie, o primeiro nome é o nome do gênero, ele deve ser escrito com a primeira letra em maiúsculo. O segundo nome é o nome específico, deve ser escrito com letra minúscula. Quando escrito à mão, a gente precisa sublinhar, para escrever corretamente o nome científico. Tá? Então, nós somos, os seres humanos, são do reino Animalia, do filo dos cordados ou vertebrados, da classe mamália ou da classe dos mamíferos, ordem primata, família Hominidae, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Tá? Para não ser difícil a gente lembrar disso, existe uma técnica, né? Para a gente lembrar esse sistema de classificação. Tá? Para a letra R de reino, nós podemos usar a palavra raio. Tá? Para o filo, forte. Para a classe, caiu. Ordem, ontem. Família, fazendo. Gênero, grande. E espécie, estrago. Então a gente lembra, fica uma frase fácil de memorizar. Raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Assim eu lembro do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando que a espécie, pessoal, o nome da espécie é um nome muito importante porque ele vale no mundo inteiro. Então existem muitas coisas, muitos nomes que mudam de uma região para outra. Por exemplo, a tangerina, né? Conhecida como tangerina em São Paulo, em outros estados, aqui ela é conhecida como bergamota. Então, é um nome popular. Quando a gente usa o nome científico, esse é um nome que vale para todo o planeta, né? Todo mundo sabe, quando a gente fala em Homo espécie, Homo sapiens, que a gente está falando da espécie humana, ok? Então é bem importante a gente saber classificar seres vivos, tá? Porque facilita bastante a compreensão de como tudo está organizado e como a gente pode compreender melhor a natureza e os seres que fazem parte dela.